O Uniport conversa hoje com o João Adib, CEO da farmacêutica CIMED. Tudo bem, João? Tudo ótimo. João, a CIMED ultrapassou um faturamento superior de 1 bilhão nos últimos anos. Como que você explica esse crescimento? Então, nós atingimos nosso primeiro bilhão no ano de 2017. Aí, consequentemente, o nosso maior diferencial do nosso grupo é poder ter a cadeia de verticalização. Então, nós somos o único modelo hoje na indústria farmacêutica onde a gente praticamente... São poucos os cases no mundo que existe esse processo todo. Isso desde 1988 que a gente começou esse projeto nosso de ter essa cadeia. Como é que é dividir essa cadeia? A gente tem a fábrica de embalagem, a indústria farmacêutica e a distribuição. Com isso, a gente tem um acesso muito mais rápido aos pontos de venda. E como administrar essa cadeia? Eu falo no sentido de tornar os processos mais eficientes. Então, a gente tem uma regionalidade muito grande no Brasil, né? A gente usa um termo dentro da própria companhia nossa, CIMED, que a gente fala que a gente vive num Brasil de 10 Brasis. E por a gente ter essa distribuição, que praticamente é uma distribuidora por cada estado do Brasil, a gente consegue atender a regionalidade. E com isso a gente consegue ter um portfólio adaptado para cada região. Essa dimensão do país, essa parte da logística seria um dos principais entraves? A logística no Brasil é um problema, né? Então você imagina como é que você chegaria numa farmácia no interior do Piauí, você ter uma indústria dentro de São Paulo. Então esse foi um processo que a gente iniciou em meados dos anos 90, que foi o quê? Criar essa malha de distribuição para a gente poder ter o acesso mais rápido. E conforme o Brasil foi evoluindo, a carga tributária é uma loucura no nosso país, né? Então a gente tem 200 modelos de carga tributária por estado ainda. Então com isso a gente conseguiu entender qual é a necessidade até tributária daquele estado para você poder chegar com o teu preço mais competitivo na ponta. E então, com essa estrutura já organizada, qual que é a meta da companhia para os próximos anos? Então, a gente conquistou o nosso primeiro bi, que a gente brinca e fala assim, levamos 30 anos para chegar no nosso primeiro bilhão, né? E aí quando a gente atingiu esse bilhão, qual que é a próxima meta? Dobrar a companhia. Então o que a gente levou 30 anos, a gente pretende fazer em 3 anos. Que seria em 2020 atingir o seu segundo bi. Então a tendência agora é ter um crescimento em um ritmo muito maior. Principalmente porque a escala é maior agora, né? O tamanho da companhia é maior, o portfólio dela é maior, então ela conseguiu adaptar um portfólio para cada região. E como manter esse crescimento sustentável? O que vocês precisam, o que vocês têm desenvolvido para manter esse crescimento nesse ritmo? O que acontece? O país, nossa população é uma população muito pobre. Então um dos grandes fatores que geraram esse crescimento nos últimos 5 anos foi realmente a participação do genérico dentro do nosso setor. O genérico no mundo inteiro ele chega a representar aí 50%, 55%. No Brasil ele representa hoje 25% a 30% no máximo, dependendo da categoria. Então a gente acredita que com o esclarecimento da população e com o envelhecimento da sociedade também, da própria população, a tendência é que os remédios de uso contínuo eles têm um crescimento muito grande em vendas ainda. Então esses medicamentos genéricos ainda têm um espaço muito grande para conquistar. Principalmente a gente mora num país de 200 milhões de habitantes. Existe muito ainda oportunidade. O país passou por um período de crise, mas esse setor farmacêutico teve um crescimento, manteve um crescimento. Como que é possível explicar isso? O setor de saúde é um setor no Brasil, principalmente dentro da nossa área, que ele é resiliente à crise, né? Então o remédio hoje é uma primeira necessidade. Ninguém compra medicamento sem precisar. Então acho que na crise ele flutua. Mas também quando vem a bolha, você não compra mais uma caixa de remédio. Então ele é olhado agora porque que ele passa meio... a gente brinca que fala que tem turbulência, ele tem turbulência. Disparada de dólar. Nós somos muito refém a hoje, a maioria dos insumos serem importados. Então a gente sente esses impactos, você está entendendo? Mas a nível de crise, de parar de ter que tomar o produto, não existe isso. E com relação a pesquisas, investimentos em inovação, o que a CIMED tem feito para poder lançar novos produtos, até diminuir os preços dos já existentes? Então, a gente tem um pipeline bem agressivo, que é o nosso DNA, né? A gente praticamente, são poucas empresas no Brasil que olham para os próximos 5 anos. Então a CIMED ela sempre teve como DNA dela, ela sempre olhar 5 anos para frente. Óbvio que é revisado isso daí. Então a gente tem um pipeline hoje em casa, que ainda não foi autorizado pela Anvisa, de mais de 150 moléculas. Então praticamente isso representa quase 30% de aumento no nosso portfólio.
Então a possibilidade de ganho de mercado em outras categorias ainda são muito grandes. Você falou do Brasil, a dimensão, tem alguma região que mais cresce assim, que tem mais destaque nas vendas de vocês? Eu brinco e falo na CIMED que a gente divide o país em dois, né? De Minas Gerais para cima e de Minas Gerais para baixo. Onde a gente tem mais potencial de crescimento é justamente de Minas para cima, que seria o norte e o nordeste. Porque ainda existem muitas características da própria região ainda. Então ali é onde está o nosso maior valor hoje. Então, assim, ainda precisa de um esclarecimento de maior penetração. Eu queria entrar num outro assunto que é com relação a investimento em marketing esportivo. A CIMED é conhecida também por isso. Ela patrocina, entre outros esportes, a Seleção Brasileira de Futebol. Tem algum fator específico para esse tipo de investimento? A gente fala que o esporte é saúde, né? Normalmente o esportista você vê ele com saúde. Então já fazem praticamente aí 20 anos que a empresa ela investe nessa plataforma do esporte. Tem time de futebol, corrida de rua, tudo que é direcionado ao esporte de alto rendimento, a gente tenta botar nossa marca. Eu acho que a maior conquista nossa foi realmente ser patrocinador da Seleção Brasileira, que hoje é a maior seleção do mundo. Então poder ter a tua bandeira representando um país onde a gente sabe que o futebol é para o nosso país, né? O país para ver uma seleção brasileira, eu acho que é um orgulho. E uma coisa também muito legal, trava a categoria, né? O nosso concorrente não vai patrocinar a Argentina. Então isso é legal, porque o esporte as pessoas... Eu vou no Palmeiras, você vai no Corinthians, outro vai no Flamengo. Quando você tem um produto único que é a seleção, você passa a ser a categoria ser tua. E nesse período que vocês estão fazendo investimentos em marketing esportivo, na sua avaliação, qual que tem sido o retorno para a marca? Então, isso é uma boa pergunta. Isso é uma pergunta onde a gente fala que o esporte, ele é frequência e sequência. A gente não tem um projeto esportivo dentro da nossa companhia que ele não dura menos do que 4 anos. Entendeu? Então, o que a gente vê? A gente não vê o esporte como uma plataforma de oportunidade no momento. A gente vê a longo prazo, porque o esporte ele vive de vitórias e derrotas. Então, você ficando, a sua marca vai ficando conhecida. Então, quando o cliente, shopper final, bate para ver o produto, ele já linka uma coisa na outra. E hoje é perceptível que a gente já está sentindo isso. Você comanda uma das maiores farmacêuticas do Brasil, né? Esse é um setor que tem várias gigantes. Queria que você falasse um pouco sobre o seu estilo de gestão. Como que você desenvolveu? Se teve algum fator específico que te ajudou a desenvolver esse estilo? Então vamos lá. A CIMED hoje ela é a 4ª maior farmacêutica do Brasil em unidades vendidas e ela está entre as 10 maiores em faturamento. Tá? Como a gente já tinha falado, a gente cresce praticamente aí 3 vezes o que o mercado cresce. Então, dentro dos nossos estudos, a gente deve estar chegando entre as 5 primeiras, meados de 22, de 21 a 22, a gente tem como objetivo estar configurando entre as 5 maiores em faturamento. Em unidade, talvez a segunda. Tá? Eu sempre imprimi um ritmo que é esse ritmo acelerado. E a gente usa e fala que é o ritmo, rotina e ritual. Né? Tudo na vida você tem que ter esses 3 fatores. Então a gente sempre imprimiu com os nossos executivos e com a empresa não aceitar o que o mercado cresce. Aproveitar isso para trazer um DNA do nosso negócio. Então o nosso grupo ele tem muita energia. A gente brinca, a gente até fala que a gente comemora muito mais as derrotas do que as vitórias. Porque a derrota a gente viu que foi o planejamento que deixou de ser feito. Já as vitórias foi o planejamento bem feito. E a gente vai planejando mês a mês. Então quer dizer, esse estilo é um estilo que está implantado há muito tempo. Então, quando a gente fala que a gente tem crise, a gente brinca e fala assim, não é crise, é oportunidade. É aí que realmente a gente vai se destacar. E a CIMED vem mostrando isso. Acho que esse é um DNA que já está enraizado dentro da companhia. Esse é um setor que ele está deixando de ser engessado ou isso é mais exclusividade da marca? Então, outra coisa que para a população ficar sabendo, né? A Anvisa no Brasil hoje, ela só perde em rigor para a Anvisa do Japão. Então, você imagina o que é um japonês. Então, quando a gente fala muito em Anvisa, tal, as pessoas falam FDA e tal, Anvisa no Brasil é um órgão rigorosíssimo que quem está no Brasil hoje é top. Não deve nada para nenhuma empresa no mundo. Então, as indústrias farmacêuticas nacionais são de alto padrão de qualidade hoje. Então, é um mercado que ele é muito disputado, muito desenvolvido e de muito investimento. Só que é um setor que tem barreira.
Não é fácil montar uma indústria farmacêutica. Justamente por quê? Por causa da Anvisa. Então tem o lado bom e tem o lado mais complicado, que é a demora de você poder ter um produto. Só para você ter uma noção, um produto hoje ele chega a levar 5 anos para ser desenvolvido. Então quando a gente fala de pipeline, eu começo a desenvolver um produto agora para eu poder entrar no mercado daqui a 5 anos. É muito tempo. Tem como dinamizar esse setor? Não. Requer estudos. Não é que é difícil, é muito competitivo. Mas essa é a garantia de que aquele produto que chega na farmácia Sim, é um produto de qualidade. Sim, hoje sim. João, falando um pouquinho sobre o cenário econômico, qual a avaliação que você faz sobre o atual momento do país? Eu acho que a gente vive um momento de euforia agora. Eu acho que talvez demorou um pouquinho essa aprovação da reforma da Previdência. Poderíamos ter feito isso no primeiro semestre, acabamos fazendo no finalzinho do primeiro semestre, mas podia ter aproveitado para ter e não ter perdido talvez o vulgo 2019. Mas pelo que tudo indica, a gente começou a decolar de novo. Eu acho que o Brasil ele entra numa ascendência muito grande agora. A reforma da Previdência tem algum impacto direto no setor ou é mais por conta do otimismo mesmo em relação ao país em geral? Acho que são as 3 reformas hoje que estão sendo discutidas, que é a Previdência, a tributária e a política, né, que seria a próxima. Eu acho que as 2 principais ela envolvem muito no meu negócio. Você está entendendo? A Previdência para regularizar a casa e a tributária para parar a guerra fiscal. Então, acho que a partir do momento que a gente conseguir resolver esses 2 problemas, acho que o Brasil realmente ele passa a ser um país com mais garantias e solidez de investimentos externos, para não ficar sofrendo o que a gente já sofreu. Então, você vê esse cenário para os próximos anos, os rumos da economia, você tem uma visão mais otimista. Sim, super otimista, super otimista. Eu acho que a gente realmente decolou de novo. Além dessa agenda de reformas que está sendo discutida no Congresso, que outras medidas você acha que poderiam ser feitas pensando no desenvolvimento do setor? Eu acho que o próximo passo que o governo vai fazer agora é começar a diminuir a carga tributária em alguns eixos, né? Por exemplo, medicamento. Sabe quantos por cento hoje é a carga tributária de medicamento hoje? 35%. É o terceiro setor com mais carga tributária do Brasil hoje. Então, acho que a partir do momento que o governo conseguir começar a olhar o nosso setor e começar a desonerar algumas cargas tributárias, isso vai ajudar muito, você está entendendo, a gente poder passar esse preço para o consumidor. Entendeu? Porque ninguém ganha dinheiro com tributo. Ninguém ganha margem com tributo. E remédio, para nossa opinião, se mede, é acessibilidade. A gente mora num país de população muito grande. Então, acho que a partir do momento que o governo começar a liberar esses incentivos, vai potencializar o consumo a mais ainda. Então, a tendência, a gente pode falar assim, seria, com o avanço dessas medidas, ter uma queda no preço dos produtos. Sim, com certeza sim. João, então para a gente finalizar essa conversa, eu queria que você falasse como você projeta a CIMED daqui 10, 15 anos. Né? Onde você espera chegar nos próximos anos? Na verdade, a minha vida é feita em números, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu faturei meu primeiro 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, o meu 1 bilhão. Como eu contei para vocês agora, eu estou projetando meu segundo bi. Aí, terceiro, quarto, quinto, vai continuar trabalhando, continuar acreditando, continuar empreendendo num país, né? Porque empreender aqui é pra gente boa, né? Mas eu acho que a gente está entrando numa fase boa. Vamos ser otimistas e vamos acreditar nesse país. João, muito obrigado pela gentileza, esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui hoje. O Repórter conversou hoje com o João Adib, CEO da CIMED. Obrigado pela atenção e até a próxima.